tem uma coisa que intriga muito o eleitor brasileiro, é para que tanto partido? O que eu faço com essa quantidade de partidos? Bom, a gente pode começar a tentar responder isso, tentando explicar por que são tantos partidos, né? Hoje são mais de 30 no TSE, né? Eu diria que nós temos basicamente 3 razões. A primeira, a gente pode raciocinar como se a gente tivesse, vamos supor que a gente está pensando no mercado consumidor. Você está pensando em marca de refrigerante ou de sabão em pó, tanto faz. E você tem nesse mercado consumidor 3 marcas muito fortes, aquelas que o consumidor já vai direto no supermercado, já está fidelizado àquelas marcas. Quando você tem uma situação como essa, poucas marcas vão aparecer para competir, porque algumas já dominam o mercado, né? Mesma situação, você pode estender o raciocínio para os partidos. Imagina que você tenha 3 ou 4 partidos muito fortes, que o eleitor se identifica com eles, né? A maior parte do eleitor se identifica, vota naqueles partidos. Se isso acontece, poucos partidos vão aparecer. Por quê? Porque não tem eleitor disponível, né? Se não tem eleitor disponível, o incentivo para eu criar novos partidos é menor. Agora, se você tem eleitor disponível, então chegamos no caso do Brasil, onde o eleitor não se fixa em partidos, pelo menos a grande maioria não se fixa em partidos, eu tenho um estímulo, a elite política passa a ter um estímulo a criar novos partidos, a mudar o nome dos partidos, porque sabe que o eleitor não presta atenção nisso. Então essa é a primeira razão. Como não temos partidos que se identificam, um eleitor que se identifica com partidos, eu posso criar partidos à vontade. Segunda razão é o sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro é o sistema, pelo menos para a Câmara de Vereadores, Assembleia e Câmara dos Deputados, é o sistema de representação proporcional. O sistema de representação proporcional é um sistema aberto, ele não cria barreiras, ele não tem muitos obstáculos para que os partidos cheguem ao poder legislativo. No geral, como é que a coisa funciona? Se você tiver X% de votos, você tem X% de deputados. Dá um exemplo, Minas Gerais, eleição em 2014, se um partido tiver 1% dos votos, ele elege um deputado para a Câmara dos Deputados. Não é tanta coisa, né? Quer dizer, com 1% dos votos, quer dizer, não é uma barreira tão grande. Quer dizer, se eu tiver menos que isso, eu não elejo, mas se eu tiver, passei de 1, cheguei perto, eu já elejo um deputado. Isso, São Paulo, Bahia, os grandes estados são muito abertos por causa do sistema eleitoral. Terceira explicação para a quantidade de partidos é a legislação eleitoral. Não o sistema, a legislação, as leis que regulam as eleições no Brasil. 2 coisas são importantes aí. Primeiro, aliás, uma coisa é importante. Quando você cria um partido no Brasil, você registra o partido no TSE, você automaticamente tem acesso a 2 recursos muito valiosos: fundo partidário e tempo de TV. Se você entrar no site do TSE, vai ver que esse ano de 2014, um partido que não elegeu nenhum vereador, nunca no Brasil, vai receber R$450 mil no ano. É um bom dinheiro. Quer dizer, eu posso criar um partido, controlar esse partido e ter a meu dispor R$450 mil por ano para fazer política ou para me promover, tanto faz. Segundo recurso importante que você tem automaticamente ao registrar um partido: tempo de televisão. Qualquer partido, mesmo que não tenha eleito nunca um vereador, pode lançar, por exemplo, um candidato a presidente. A gente está vendo aí agora nas eleições. Esse candidato vai ter o seu minutinho ali. É um recurso valiosíssimo, né? Esse recurso eu posso usar para minha promoção pessoal, para fazer a propaganda das minhas ideias ou para negociar na coligação. Quando um partido minúsculo chega com um tempo de televisão para um candidato mais forte, ele fala assim: eu te dou o meu tempo e você paga a minha campanha. Então essas 3 coisas juntas estimulam, você passa a ter um mercado de criação e oferta de siglas no Brasil, sem controle, sem nenhum controle. Você poderia mudar isso apenas parcialmente, tá? É muito difícil mudar a cultura política brasileira, ou seja, fazer com que de agora em diante o eleitor vai se identificar com os partidos. Isso não vai acontecer. Apenas o PT tem algum nível de identificação na sociedade, os outros não têm. Então isso não vai acontecer. O eleitor não vai de repente começar a prestar atenção em partidos. Não vai, ele vai continuar disponível. O que você pode mudar são aspectos do sistema eleitoral ou da legislação.
A medida mais eficaz seria a introdução de uma cláusula de barreira ou de desempenho que diria o seguinte: para você chegar no parlamento, ou para você ter acesso a tempo de televisão, ou para você ter acesso a recursos do fundo partidário, você tem que começar a eleger alguém. Aí você vai desestimular muito esse mercado de criação de siglas. Finalmente, uma última questão. É bom ou ruim ter muitos partidos? Por um lado, quando você tem muitos partidos, você está democratizando a oferta, você pode pensar nisso. Tá? Por outro, você tem duas consequências que não são muito boas num país como o Brasil. Quando você começa a ter uma Câmara dos Deputados ou uma Assembleia Legislativa com um número muito grande de partidos, todo partido é muito minoritário e fica difícil estabelecer condições de governo, fica difícil fazer coalizões. Segundo, para o eleitor a coisa fica muito confusa, ainda mais se esses partidos têm pouca expressão programática, representam muito pouca coisa. O eleitor fica vendo um festival de siglas que para ele não significam nada. E isso reforça a ideia do eleitor de que política é tudo a mesma coisa, os partidos são todos iguais, quando na verdade não são.